Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje 14 de abril, sexta-feira da oitava de Páscoa, essa semana que celebramos ainda essa ressurreição do Senhor. E como eu tenho falado ao longo desses dias, hoje é domingo, né? É mais um domingo que nós celebramos a ressurreição da graça. E eu quero convidar você, nessa sexta-feira que é dia de festa, juntos, rezarmos com a liturgia da igreja, com aquilo que a igreja nos oferece nesse tempo pascal. E a leitura de hoje é do livro dos Atos dos Apóstolos. Depois que o paralítico fora curado, estavam Pedro e João falando ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o oficial do templo e os saduceus, contrariados por vê-los ensinar ao povo e anunciar em Jesus a ressurreição dos mortos. Lançaram as mãos sobre eles e os recolheram ao cárcere até a manhã seguinte, pois já era tarde. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido uma palavra abraçaram a fé, e seu número, contando-se apenas os homens, chegou a cerca de 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém seus chefes, anciãos e escribas. Estava presente o sumo sacerdote Anás, e também Caifás, Jonatan, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Mandaram então comparecer os apóstolos e começaram a interrogá-los. Com que poder ou por meio de que nome fizestes isso? Então Pedro, repleto do Espírito Santo, lhe disse: Chefes do povo e ancião, uma vez que hoje somos interrogados judicialmente a respeito do benefício feito a um enfermo e de que maneira ele foi curado, seja manifesto a todos vós e a todo o povo de Israel, e em nome de Jesus Cristo Nazareu, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e por seu nome e por nenhum outro, que este homem se apresenta curado diante de vós. É ele a pedra rejeitada por vós, os construtores, mas que se tornou a pedra angular, pois não há debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Então, essa semana estamos nessa saga dessa leitura, desde a cura, né, quarta-feira, desde a cura desse paralítico com Pedro, onde ele vai ser questionado diante do povo, diante dos escribas, em nome de quem, né, que ele realiza essas curas e esses milagres. Mas antes, no início, nos primeiros versículos, no versículo 4, vai dizer: Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a palavra abraçaram a fé. Então, a cura se dá através dessa escuta da palavra de Deus. Muitos daqueles que ouviram a palavra creram, acreditaram. E a cura se dava ali não pelas mãos de Pedro, mas pela escuta na palavra de Deus, que aumentava a fé daquele povo, e por isso a cura e o milagre era de fato realizado. E eles vão ser questionados. E é bonito perceber neles que nenhum poder é dado pela mão deles, mas o poder vem de Jesus. A cura que é realizada não é dada pelo poder das nossas mãos, mas pelo poder da oração, pelo poder da intercessão, dessa confiança que passa na cura através de Jesus por mãos humanas. E aqui de fato foi passado pelas mãos de Pedro e de João, que apesar de ser interrogado, eles professam a sua fé, que crê na palavra de Deus, e muitos os seguiam. Eram cerca de mais de 5.000 só os homens a que eles contabilizaram. Então, quantas pessoas puderam abraçar a fé através da palavra? Quantas pessoas foram evangelizadas e puderam tocar no milagre da graça? Então, não tenhamos medo de anunciar a palavra. Quantas pessoas, quantos mais 5.000 homens nós somos chamados, homens e mulheres, a evangelizar através do anúncio da sua palavra. O salmo de hoje é o Salmo 117. Celebrai ao Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre. A casa de Israel repita, o seu amor é para sempre. Os que temem ao Senhor repita, o seu amor é para sempre. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor e é maravilha aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremo-nos nele. Ah, Senhor, dai-nos a salvação, dai-nos a vitória. Bendito que vem em nome do Senhor, da casa de Israel, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus e Ele nos ilumina. Que salmo belo para cantarmos
nesta sexta-feira, começarmos o nosso dia invocando o Senhor, celebrando o seu santo nome, porque o seu amor é para sempre, o seu amor conosco é desde sempre para sempre. E o salmista vai convidar que a casa de Israel repita: o seu amor é para sempre. Você que está em casa nos acompanhando, repita: Senhor, o teu amor é para sempre, porque o Senhor é fiel e Ele nos ilumina. É assim que terminamos o salmo hoje. O Senhor é a nossa luz que nos ilumina, mas Ele é fiel em sua palavra. Ele é santidade em toda a obra que Ele faz e Ele é o nosso amor para sempre. Por isso devemos nos alegrar e exultarmos de alegria diante do Senhor. O Evangelho de hoje de São João. Jesus manifestou-se novamente aos discípulos às margens do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros de seus discípulos. Simão Pedro lhe disse: Vou pescar. Eles lhe disseram: Vamos, nós também contigo. Saíram e subiram ao barco, e naquela noite nada apanharam. Já amanhecera, Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhe disse: Jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam-lhe: Não. Disse-lhe: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então e já não tinham forças para puxá-la, por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: É o Senhor, Simão Pedro. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer é o Senhor, vestiu sua roupa porque estava nu e atirou-se ao mar. Os outros discípulos que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, vieram com o barco arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Jesus lhe disse: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu então ao barco e arrastou para a terra a rede, cheia de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproxima-se, toma o pão e o distribui entre eles, e faz o mesmo com o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos depois de ressuscitado dos mortos. Tem um evangelho muito conhecido, onde Jesus que vai aparecer ali diante de Simão Pedro e dos outros discípulos e que vai realizar o seu milagre. Mesmo depois da ressurreição, ele realiza o milagre dizendo para eles: lançai a rede à direita. Eles já tinham passado a noite inteira pescando, nada apanharam, mas mesmo assim eles creram na palavra e puderam lançar as suas redes. E aqui a gente vê o milagre acontecer e eles estavam ali assustados e ao mesmo tempo confiantes. Eles sabiam que era o Senhor, mas no interior do coração eles se questionavam e ao mesmo tempo eles percebiam que mais uma vez o Senhor realizava um milagre, realizava a sua obra, lançando as redes. E a importância desse evangelho é que a obediência desses homens fez com que o milagre acontecesse. Então, a obediência na sua palavra, na palavra do Senhor, faz com que o milagre de Deus aconteça no meio de nós. Então, escutemos a sua voz e sigamos a direção que Ele vai nos indicar, se é à direita, se é à esquerda, se é à frente. Mas peçamos ao Senhor termos os nossos ouvidos abertos para escutarmos a sua palavra e nos deixarmos ser conduzidos pela sua graça e nós tocaremos no milagre. E hoje a igreja traz mais uma vez, ainda essa leitura patrística, essa continuação das catequeses de Jerusalém, mas o tema de hoje é a unção do Espírito Santo. Então, ontem nós falamos sobre o batismo e hoje é essa unção do Espírito Santo. Então, que ao longo deste dia possamos todos juntos meditar essa leitura, meditar a sua palavra e deixar que o Senhor realize a sua obra no meio de nós. Que Deus os abençoe.